E aí, tudo bem? Eu sou André Moraes, de Língua Portuguesa, aqui é o Master Juris, nosso módulo extensivo de português, tantos anos vocês pedindo isso. E vou fazer assim com vocês agora um módulo, começando um módulo agora, um módulo de morfologia mais básico, né? Dando, claro, mas sempre focando não aquela coisa acadêmica ou aquela coisa que é aprender você para sempre, né? Façam comigo 1000 módulos, não é isso. Quero que vocês, módulos, né? Quero que vocês vejam o que é essencial para que vocês caminhem bem depois nos demais assuntos, né, como sintaxe, semântica. Se bem que a semântica e a morfologia andam muito ali, né, sintaxe também, os assuntos são muito interligados. Nos outros vídeos, vocês vão ver uma tabela, já usei essa tabela aqui no Master Juris, com semântica, morfologia e sintaxe, para que vocês separem isso na cabeça. Mas nas gramáticas, em que ponto começa de fato a morfologia? Lá na estrutura e formação de palavras, nos morfemas, né, a unidade mínima, básica são os pedacinhos das palavras, né, que tem significação. São os morfemas. Claro que também esses nomes, né, já causam um estranhamento a quem não é da área, né, que não é de língua portuguesa, quem não estudou basicamente isso na escola, porque a morfologia na escola era o quê? Classes de palavras, muito mais, né? Formação também, algumas pessoas viram, mas a semântica de radicais gregos, latinos, prefixos, sufixos, né? Que são os afixos, esses nomes todos surgem lá na estrutura e formação de palavras. Vejam aí na sua apostila, aí no vídeo. Isso, comecei ali bonitinha a apostila. Lá, o morfema, com uma definição do Cereja, da Teresa Cochard, é a menor unidade portadora de sentido de uma palavra. Isso é importante. Não a definição de morfema em si, mas as bancas hoje estão voltando o olhar, voltando ao passado, perguntando a semântica, significação aqui, né? Sentido, semântica e tal, de radicais. Perguntando ou afirmando assim, que as palavras têm a mesma origem, ou que têm o mesmo valor semântico naquele contexto X ou Y. Então eu começo lá na morfologia, lá no basicão, no morfema. Vamos lá, voltando a ele. A menor unidade portadora de sentido de uma palavra, então o morfema. Começo com o radical, né? Radical remete lá à raiz, aquela coisa da origem da palavra. O Cereja também chama de lexema ou semantema. É o morfema que informa sobre o sentido básico da palavra, que eu tenho pedacinho e pequeno, são dois radicais que estão aqui em negrito. Veja que a palavra está aqui, as palavras estão partidas, né? Aqui é uma observação. Palavras que se originam de um mesmo radical são chamadas palavras cognatas ou família etimológica, né? Famílias etimológicas, né? A minha filha, no 5º ano do Pedro II, está vendo isso, está sendo um parto lá em casa, né? Um parto. Então, percebam só, isso é para a vida toda. Vendo isso agora no 5º ano. Fez uma prova, não foi muito bem, aquele papo todo, mas por quê? O radical, aí vê lá se é prefixo, se é sufixo, se a formação é prefixal, sufixal, se é parassintética, veremos também isso na sequência. Mas aqui falou de quê? Palavras cognatas. Falei assim, assim, teve uma palavra que foi assim na prova. Chave, queria uma cognata para chave. Ela colocou cadeado. Só uma coça, né? Chave, chaveiro. Aqui eu tenho na apostila ferro, ferreiro, ferragem. Isso é família, essa é uma família de palavras ou são palavras cognatas que possuem o mesmo radical. Não posso confundir com isso aqui, ó. Com campo semântico. Há uma distinção. O que é campo semântico? São palavras que estão ligadas ao mesmo contexto, não que possuam o mesmo radical necessariamente, não é essa a ideia. Então, se eu penso aqui num curso, aqui nós temos um estúdio e tal, mas num curso, pensa num curso. Aluno, você que está aí me vendo agora, professor, mas o curso agora aumentou a ideia, né? Eu tenho quadro, mas também tenho câmera, né? E eu tenho possibilidades em relação ao curso. Então, essas palavras estão ligadas ao mesmo contexto. Isso é um campo semântico. Se eu pensar em um hospital, médico, paciente,
dor, sofrimento, alegria, porque eu também posso pensar em alegria no hospital, saindo do hospital, sangue, não é? Morte, tudo isso faz parte de um mesmo campo de significação ou campo semântico. Se eu pensar em palavras cognatas, famílias etimológicas, o radical é o mesmo. Não confundam uma coisa com a outra. Vamos lá? Agrário, também tem o agrário, agricultor, agrícola, pertencendo à mesma família, são palavras cognatas. Na sequência, vamos ver afixos. Quais são, né, os afixos? São os elementos que aparecem antes do radical ou depois do radical. Isso é importante para a formação de palavras. A partir de um radical, eu posso usar um prefixo, que é o que aparece antes, ou um sufixo, que aparece depois do radical, surgindo então uma palavra nova, por derivação. Calma, antes vamos voltar a olhar para os afixos. Vamos lá. Prefixos e sufixos. Então, prefixos aparecem antes, sufixos aparecem depois. Acéfalo. E notem também a importância nesse contexto do valor semântico do prefixo, né? Acéfalo. O A indica negação. Infeliz, não, né? Também negação. Sufixos aparecendo depois do radical. Felizmente, mente. Vamos lá? Quero aparecer? O sufixo mente, segundo a gramática normativa, é o único, falar único em português, é o único sufixo formador de advérbios em língua portuguesa, o único. Aí você vai me dizer, então é o seguinte, ele é o único que forma advérbios em português. Você aprendeu na infância que terminou em mente, tem uma ideia de modo, não foi? Calmamente, de modo calmo. Mas eu posso extrapolar. Observem só. A cerveja desce redondo ou redonda? Desce redondo. Uma questão de concordância, uma revisão, não é? Redondo, porque desce redondamente. Então equivale, na verdade, esse adjetivo na origem equivale a um advérbio em mente. Se redondo equivale a um advérbio em mente, nesse caso aqui nós temos um adjetivo adverbializado. Já ouviu essa parada? Está ouvindo agora? Fica invariável, por isso que desce redondo a cerveja. Voltando ao mente, que é um único sufixo formador de advérbios. É sempre de modo? Não. Diariamente não é de modo, não é? Anualmente também não, são advérbios de tempo. Portanto, simplificando, normalmente são advérbios de modo. No entanto, há algumas exceções, certo? Vamos voltar? Arenoso, também aqui mais uma observação. O oso forma adjetivos, então oso, osa, sempre grafando com S, né? Oso e osa. E mais uma observação, quero extrapolar. Vamos lá. Arenoso, o timbre é fechado. Aqui, ó, arenoso. O timbre é fechado aqui, ó, o. Se eu uso no plural, eu tenho arenosos. O timbre agora é aberto. Esse plural que muda o timbre é plural metafônico, com metafonia. Vi isso recentemente na banca FGV e também na banca PR4 da UFRJ. Né? Plural metafônico é o que muda o timbre, de normalmente fechado para aberto. Toda palavra em oso, né, tem plural metafônico. Gostoso, gostosos, certo? Formoso, formosos. E também imposto, né? Imposto, impostos, certo? São plurais metafônicos. Vamos voltar. Prefixos e sufixos são os dois afixos. Isso aqui agora começa aquela parte lá da sua infância que você odiava, mas vamos fazer aqui uma visão mais objetiva. Vogal temática. Vou ler para vocês ali, ó, uma definição do Sacconi. É a vogal que vem logo após o radical e, no caso dos verbos, indica as conjugações verbais. Então, as vogais temáticas verbais são ali, ó, A, E e I. São três, né? Se a vogal temática é em A, você vai ter o ar, né? Depois o E, R. Então, aqui a vogal temática A, E,
com o sufixo depois ali ao final, R. Então, sem a primeira conjugação. E vai na sequência. É segunda conjugação. E terceira conjugação. Isso já é um prelúdio lá para o verbo depois. São as conjugações verbais. Primeira, segunda e terceira. Posso extrapolar, um caso clássico, mas no caso do verbo por, isso é clássico na escola. Por, e aí? O que há ali nesse verbo? Na verdade, o verbo por vem lá do latim, que era ponere. Depois virou poere. Depois virou poer. Depois virou o quê? Por. Para diferenciar da preposição por, nós usamos o acento circunflexo no verbo por. Então vejam só aqui, na origem, ponere, poere, poer. Poer pertence então a qual conjugação? Poer, que é o verbo por hoje, pertence na verdade à segunda conjugação. Então as vogais temáticas verbais são a, e e i. Vamos voltar aqui à apostila. Olha lá, amar, vender e produzir. Estamos aumentando aqui o conhecimento. Na sequência temos nos nomes as vogais temáticas nominais, né? 3 casos também, só que a, e e o. Só que elas vão ser átonas e finais, né? São vogais temáticas nominais. A, E e O. Então, A, E e I são as vogais temáticas verbais. Vogais temáticas nominais, A, E e O. Então, vejam lá. Casa, folha, dente, pele, medo e carro. Então, aqui é a definição de cereja e coxar. Mas vejam aqui uma observação importante. São chamadas atemáticas. Por que atemáticas? Porque se você usar o radical mais a vogal temática, né? Você tem um tema, né? Então, atemáticas, as palavras oxítonas terminadas em A, E, I, O, U, como alvará. Então, vejam só. Eu falei assim, A, E, I, O, voltei ali, ó. A, E, I, O, como átonas finais. São vogais temáticas nominais. Mas o que fala a observação do cereja? São atemáticas as oxítonas, ou seja, a última sílaba tônica, como alvará, candomblé, avó, tupi, urubu, e as palavras terminadas em consoantes, como feliz, mulher e flor. Então, para esses dois autores, tudo isso aqui, na verdade, é o radical. No caso de feliz, mulher e flor, aparecem as vogais temáticas no plural lá. Felizes, mulheres e flores. Segura essa informação aí. Então, o tema, já falei isso com vocês também rapidamente, mas o tema é a vogal temática, então, radical, mais a vogal temática. No verbo aqui eu tenho canta, vende, partir. Este é o tema. Temos o radical, cante, mais a vogal temática, vende também, e o partir. Na sequência temos desinências. São elementos mórficos que se apõem ao radical para assinalar flexões gramaticais. Vamos passo a passo aqui. Indicam o gênero e o número dos nomes. Vejam só. Em garota, garotas no plural, eu tenho o radical até o T, né, garote, o A, desinência nominal de gênero, e o S, desinência nominal de número. Mas não pode ser vogal temática? Qual a diferença ali? Nesse caso, assim, é uma polêmicazinha chatinha, mas qual a ideia? Em garota, eu tenho a oposição que é o garoto. Para alguns autores, isso é importante. Então, garota se opõe a garoto. Então, eu tenho a oposição no masculino. Portanto, a visão é, neste caso, que o A é desinência nominal de gênero. Essa é a visão. Mas há uma polêmicazinha, uma polêmica. Vejam aqui, ó. Isso, parece mais lá. A vogal átona final, A, só será desinência de gênero quando opuser o masculino ao feminino. Então, moço, eu tenho moça. Então, esse A é de gênero. Gato e gata, também opõe masculino e feminino. Gordo e gorda, também opõe bela e bela. Antes dessa observação ali, ó, cama, leve e rosto,
Quero que vocês ouçam aqui, só escutem aí. Que fala o Bechara, né? Ou melhor, falou o Segala, o Cereja citando o Bechara. Que no caso de garotas, de acordo com o gramático Evanildo Bechara, o morfema A é desinência nominal de gênero e cumulativamente vogal temática. Então, assim, é uma loucura, os caras viajam, né? Quero voltar aqui. Então, para alguns gramáticos, no caso aqui o Bechara, esse A indica o gênero, mas também é, ao mesmo tempo, vogal temática. Aí, se eu pensar agora em outro autor, respira comigo aí, passo a passo, sei que isso aqui tem que ter um coração forte. Se eu pensar em Matoso Câmara Júnior, já mudou, um cara antigão da UFRJ, antigão. Para ele, mesmo pensamento, soar aqui, esse A é de gênero quando tivermos a oposição. Só que para ele, no caso do masculino, o O não indica o gênero. Ele fala que ali é desinência zero de gênero. É uma loucura. Para ele, esse O na verdade, vogal temática. Então, assim, é uma visão meio louca. Por isso que as bancas hoje evitam cobrar este assunto em provas, graças a Deus, graças a Deus. Para que nós tenhamos aqui uma noção. Claro que em provas de quem é de língua portuguesa ou de quem é fazer provas militares, talvez seja importante saber isso, né? Faz parte do assunto. Mas a visão geral é essa, cara, assim, opôs masculino e feminino, aí temos, de fato, gênero. Se não há essa oposição, como vocês vão ver agora aqui, veja lá, por favor, vejam lá, cama, leve, rosto, não existe camo, não existe levo, né? Existe, mas não é o oposto aqui no masculino, e nem rosta, né? Então, o que os gramáticos falam aqui, que nesses casos, são vogais temáticas nominais, não indicam de fato aqui o gênero. Continuando, desinências verbais. Isso veremos também mais à frente na hora dos verbos, mas só que uma introdução no assunto, indicam nos verbos o tempo e o modo, então eu tenho as desinências modo temporais, DMT, né, ou DMTs, e a pessoa e o número, são as DMPs, né, desinências número pessoais. Vejam lá, cantávamos, cante é o radical, a vogal temática, lembram? Quais são as três vogais temáticas verbais? A, E e I, vem logo depois aqui a vogal temática, depois o radical. O vá, indicando desinência verbal de tempo e modo, quero aparecer. Quando eu comecei a estudar verbos, meu caminho assim era me lembrar das desinências, mas assim, eu uso uma outra expressão também mais fácil, das terminações. Eu queria me lembrar, isso aqui é presente é mais fácil, mas pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, imperfeito do subjuntivo, não sei o quê. Eu comecei a observar isso olhando para as terminações, para as desinências. Essa desinência verbal aqui indicando tempo e modo, né? O modo temporal, vá, é um bisuzinho. Remete à base, né? No latim era bá, virou vá, mas isso cai demais na banca FCC. A banca gosta muito de verbos, né? Muito de verbos. Pede mesmo tempo e o mesmo modo, pede a correta correspondência entre tempos e modos verbais, flexão verbal, vozes verbais. O verbo bomba na banca FCC. Sempre há uma questão de verbo na banca FCC. Então, memorizei assim. Então, o vá e o ia remetendo ao pretérito imperfeito do indicativo. Imperfeito do indicativo. Normalmente, qual é a semântica do pretérito imperfeito do indicativo? Aí é um outro aspecto verbal. Porque, normalmente, se eu patinava quando era criança, não foi uma vez só. É um fato passado com duração no passado. Não vem até o presente. Então, depois veremos também isso numa aula só de verbos. Valor semântico de verbos, conjugações, as flexões mais controversas, ok? Segure essa informação. Voltando ali. E o MOIS indicando o número e a pessoa, então desinência, número pessoal. Nessa aula de agora, né, de hoje, no seu hoje aí, temos só uma noção aqui dessas desinências verbais. Vogais e consoantes de ligação, o Saconi também chama de interfixos, são elementos sem caráter significativo, então não são morfemas, que permitem a ligação entre dois morfemas, facilitando a pronúncia. Então, em gasômetro tem o gás, né, mais o metro,
vou pronunciar melhor quando eu uso gasômetro. Depois eu tenho cafeicultura. Tenho café e tenho cultura. Então, essa cultura de café, temos aqui duas vogais de ligação. Empaulada, pau, mas o ada, o L que facilita a pronúncia, é uma consoante de ligação. Mamadeira, chaleira, nós temos consoantes de ligação. Também é uma visão mais militar, uma visão mais antiga, quando isso cai em concurso é muito raro hoje em dia, as bancas pedirem isso. Agora sim, quero aparecer. Agora vem um assunto que é muito cobrado em provas de concurso. Estrutura e formação de palavras. Ok? Vamos agora falar de verdade de questões que são possíveis em concursos públicos, quando o assunto é essa morfologia mais básica, Formação de palavras. Vejam lá, de palavras. Derivação, então, o que é básico? Na derivação eu vou usar um radical e nele eu vou acrescentar um prefixo ou um sufixo e vou ter uma palavra nova. Então já vimos lá infeliz, tranquilão. Aqui nós temos um prefixo in, formando então uma palavra derivada, derivação prefixal. Sufixal lealdade, usamos um sufixo dade. Por enquanto só molezinha, depois vamos fazer questões, ok? Mas comparem só agora aqui, parasintética e prefixal e sufixal. Qual é a diferença na parassíntese e na prefixal e sufixal? Parasintética, você vai usar prefixo e sufixo ao mesmo tempo, simultaneamente, lá no radical. Então, um bizu é, então, engarrafar. Vou escrever aqui no quadro, ó. Engarrafar. Você tinha ali o en, né? Como prefixo e o ar como sufixo. Qual é o bizu? Quando for derivação parasintética, na parassíntese, o radical estava lá e nós usamos ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo. Então, o bizuzinho é, se eu tiro o prefixo, eu tenho palavra, garrafar existe? Não. Existe engarrafe? Não existe isso também. Então, qual é o bizu? Como ela ganhou ao mesmo tempo prefixo e sufixo, você não consegue tirar uma parte nem outra. Isso é um bizuzinho para saber se é parassíntese ou se é prefixal ou sufixal. No seu exemplo aí, vejam por favor de mais uma vez. Isso, deslealdade. Vou escrever aqui no quadro para que vocês visualizem. Então, deslealdade. Eu tenho o prefixo des e tenho o sufixo dade. Vamos ao quadro. Se eu tirar o des, o prefixo des, a palavra, a lealdade. Se eu retirar o sufixo dade, eu tenho palavra, tenho desleal. Então, esta é a particularidade. Se eu tiro o prefixo, eu tenho palavra, tiro o sufixo, tenho palavra, é um bizuzinho, né, um macete de alguns gramáticos. Aqui é prefixal e sufixal. Lá em cima, também tenho prefixo e sufixo, só que não é possível, se eu tiro uma não há palavra, também não há palavra. Aqui seria a derivação parasintética. É um caso de parassíntese. Estes nomes aparecem muito aqui no Rio de Janeiro, na banca João Goulart, né? Que agora estamos chamando de Subepap, acho que é esse o nome agora. Mas em outras bancas vão focar muito mais no aspecto semântico da morfologia. Depois veremos isso também nas questões. Vamos voltar à apostila? Quanto tempo? 23 minutos? Regressiva, depois imprópria. Regressiva não é muito difícil, palavra nova, derivada, perde elementos, então ela diminui o seu tamanho. Barraco veio lá de barracão. Quero aparecer. Sabiam que sarampo vem de sarampão? Então, barraco vem de barracão, sarampo vem de sarampão. Nunca ouvi ninguém falando sarampão. Virou sarampo e ponto. Portanto, você tira elementos. Mas, às vezes, essa regressão acontece em relação a verbo. As bancas podem chamar de derivação deverbal, porque muitas vezes vem de um verbo. Mas qual é o bizu aqui? Assim, eu tenho uma palavra âncora e tenho ancorar. Acho que até fiz uma questão lá com essa palavra, se não me falha a memória. Então, âncora e ancorar. Qual o bizu? Âncora é um substantivo. Esse substantivo não é uma coisa, né? Não é uma ideia concreta, é uma ideia concreta, é um objeto. Se ele for uma ideia concreta, um objeto, normalmente um objeto,
ele é a palavra primitiva. Sendo assim, mancebos, deu origem a uma outra palavra. Então, neste caso, a primitiva deu origem ao verbo ancorar. Sendo assim, o verbo é a palavra derivada. E a derivada ganhou um sufixo. Então, é derivação sufixal. Mas isso é importante por quê? Porque aqui não é regressiva, não diminuiu. Então, aqui veio primeiro, foi o substantivo. Ela ganhou um pedacinho e mudou aqui. Temos uma derivada. Se eu mudasse o canto dos pássaros, por exemplo, e eu tenho o verbo cantar. Observe a diferença. O canto é um substantivo, mas é de fato um objeto? É concreto? Não. É uma ideia abstrata. Então o bizu é esse. Se o substantivo não for uma coisa, se for uma ideia abstrata, esse cara aqui é a palavra derivada. E o verbo passa a ser a palavra primitiva. Então, na verdade, o verbo deu origem ao substantivo. Aí vocês estão observando a diferença. A primitiva perdeu elementos e eu tenho agora aqui uma outra palavra. Neste caso, a derivação é regressiva. Ou, como veio de um verbo, também posso ver numa prova, de-ver-bal. Aumentando então aqui a nossa lógica. Martelo e martelar. Martelo é uma coisa, é um objeto. Então, martelo, substantivo, deu origem a martelar, que ganhou um sufixo, derivação sufixal. Guardem essa informação. Vamos voltar. Derivação imprópria. Essa aqui é interessante porque a palavra, na verdade, muda de classe ou de subclasse. Às vezes, um substantivo concreto, um substantivo comum passa a concreto e vice-versa. E isso aqui, por isso que o nome é derivação imprópria. A derivada muda de classe. Então, o porquê você tinha, na verdade, na origem aqui, uma conjunção que foi substantivada virando um substantivo. Mas é muito comum, por exemplo, Oliveira é meu nome, eu sou André Moraes, mas Oliveira também aparece lá no meu nome. Oliveira é comum que passa a próprio. Pinto, não é também comum que passa a próprio. E essas mudanças levam à derivação imprópria. Quero mais, normalmente aparece nas provas com uma substantivação, normalmente. Você tem um não, não na essência é advérbio. Mas se você pensar em o não, olha aqui o artigo antes, substantivando a palavra. Então, não passa a ser um advérbio substantivado. Se virou substantivo, mudou de classe, na verdade vira substantivo, né? Eu falei agora, estou em derivação imprópria. Uso sempre o belo aqui, né? Belo, na essência, é adjetivo, mas se você transformar, usando assim, ó, o belo, isso passa a ser um adjetivo substantivado, ou seja, equivale a um autêntico substantivo. Substantivei, mudei a classe, isso vira substantivo, então é derivação imprópria. Quero voltar. Veremos no próximo vídeo isso aqui, ó, composição. Vocês estão cansadinhos aí, quase 29 minutos. Então, mancebos, no próximo vídeo, se vocês tiverem tempo aí, a gente tem um vídeo ou outro, façam uma revisão, né, com uma gramática básica, pode ser o cereja, pode ser o segala, sacone e o debrando. Vejam isso, composição. Qual a distinção entre composição e derivação? Veremos isso no próximo vídeo, aparecer, vendo que derivação, um radical com prefixo ou sufixo, vocês viram ali. Mas veremos depois a composição por justaposição, aglutinação e outros casos. Ok? Abraços, continuem conosco. Eu sou André Moraes, você está no Master Juris. Tchau, tchau.